Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E que a esperança que vem do Espírito Santo de Deus encha a sua vida. O seu espírito fique cheio da presença de Deus. Porque a presença de Deus nos traz esperança. E ontem eu ouvindo a palavra do pastor Luciano Subirá, a passagem que tem na 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. E aí, vendo o mover de Deus, o agir de Deus, o livramento de Deus naquela situação, nós entendemos que há dois mundos e nós existimos por causa destes dois mundos. Primeiro, existe o mundo espiritual, que sem ele jamais existiria o mundo natural. Esse mundo que nós conseguimos pegar, o mundo material. Não existiria se não houvesse o mundo espiritual. Porque o Senhor, o nosso Criador, ele é espírito. E há o movimento espiritual muito maior do que este movimento físico, onde nós estamos nos vendo. Então, o que aconteceu? Naquele momento, primeiro eu vou ler bem rápido a situação em que o pastor colocou. Ele leu e eu me lembrei muito, eu falo já. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Então aconteceram algumas vezes este livramento. O rei da Síria mandava as tropas para determinado lugar para ali atacar o povo de Deus. E Deus avisava ao profeta Eliseu que o povo não fosse para aquele lugar. E várias vezes Deus deu livramento ao seu povo através da revelação que ele fazia a Eliseu. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Porque se fosse uma vez, duas, mas foi mais. Foram mais vezes que isso aconteceu. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei. Ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Ou seja, ele tem acesso. Quem tem acesso? Deus. Deus tem acesso ao homem. Quer o homem creia nele, quer não. Quer seja ímpio, quer seja um homem justo, que já reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por ele e assim foi justificado, que ninguém é justo por suas obras, mas pela fé naquele que enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas não importa que esse homem seja justo ou ímpio, Deus tem o controle sobre todos. Deus sabe tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo.
E Deus era quem revelava a Eliseu os planos do rei da Síria. Oh, Deus bom! Deus sabe todas as coisas. E aí, quando o servo do rei disse: ninguém está traindo o Senhor, ninguém está do lado do rei de Israel aqui. Acontece que o profeta Eliseu, o homem de Deus, revela ao rei de Israel e ele se livra. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está para que eu mande prendê-lo. Ele disse: ah, peraí, então é ele que está falando para o rei? Vamos prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor! Foi acordar Eliseu aperreado. O moço ele disse assim: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu. O homem de Deus respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, a primeira oração de Eliseu naquela situação: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. Ele viu o desespero do moço que estava com ele. Quando ele disse: maior é o que está conosco do que o que está aqui no mundo, aí o rapaz pensou: peraí, conosco aqui estou eu e o profeta Eliseu. E lá tem um exército enorme. E o desespero foi grande, porque ele só via o mundo material. Ele só conseguia enxergar aquilo que é matéria. E ele se apavorou. E é isto que está acontecendo hoje conosco. Nós estamos olhando muito para as evidências do mundo. E não olhamos para a grandeza de Deus. E aí o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eita, Deus bom! Aí o menino viu. Quando você estiver muito empolgado, vendo muito só as coisas do mundo, você corre um perigo grande de perder o que Deus preparou para você. Há um perigo muito grande quando nós ficamos limitados a este mundinho físico aqui. É muito perigoso de perdermos um mundo maravilhoso preparado para nós. E quando os sírios desceram contra ele, aí Eliseu orou pela segunda vez. Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te
Ele pediu ao Senhor que firas esta gente de cegueira. Ele poderia ter pedido a Deus para Deus matá-los. Com o imediatismo do mundo, quando o homem tiver consciência do poder de Deus, vai querer fazer justiça com as próprias mãos e vai pedir a Deus para destruir o inimigo. Porque na hora do desespero, eu sei como é isso. Eu não estou dizendo que ontem eu cheguei a... Antes de ontem eu falei para vocês que eu cheguei a desejar que estes que estão se articulando para destruir, cortar a cabeça do povo de Deus, que eles perecessem. Eu desejei. Graças a Deus que eu não orei pedindo isso a Deus. Mas eu desejei. E Deus me perdoe pela minha fraqueza, pelo meu imediatismo, pelo meu egoísmo. Que lição que Eliseu nos deu. Ele não pediu para Deus destruir os seus inimigos, os homens que foram lá para destruí-los. Ele pediu apenas que Deus colocasse eles cegos, ferisse eles de cegueira. Peço-te que firas esta gente de cegueira. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deus é bom, é fiel, é cuidadoso. Deus é todo-poderoso, é grande, é imensurável o seu poder. Mas ele ouve as formiguinhas aqui. E ele ouviu a formiguinha Eliseu. E ele cegou o exército que vinha contra Eliseu. Então Eliseu lhes disse, falou com eles lá, com aquele povo cego. O exército, ficou todo mundo babatando cego. Aí ouviram a voz de Eliseu. Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. Porque ele já sabia. Deus já tinha avisado para ele que eles estavam procurando ele, Eliseu. Mas Eliseu, por ter a visão espiritual, por não ter a visão limitada só do mundo aqui, mas a visão dele é no mundo espiritual e também nessa formiguinha aqui, que é esse mundinho que nós estamos. Ele falou com aqueles que queriam destruí-lo. E Deus deu estratégia a ele. E os guiou à cidade de Samaria, onde estava o exército do povo de Deus. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, de todo o exército, e viram. Sabe o que eles viram? E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai? Porque naquele tempo o rei respeitava o profeta. Respeitava o profeta só porque temia a Deus. Sabe por que o povo de Deus está sendo humilhado? A igreja do Senhor invadida por vândalos, ímpios, que ficam bagunçando dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque o povo de Deus adormeceu com o mundo. Esse mundinho, essa formiguinha do mundinho material. O povo de Deus que estava lá na igreja parou de olhar para o mundo espiritual. Começou a olhar mais para esse mundinho, essa formiguinha daqui desse mundinho material. E deixou de olhar o grande eu sou.
Mas aí, esse rei chamou o profeta de meu pai. Pelo menos aqui na minha versão está bem claro isso. Bem claro. O respeito. Ele, como rei, poderia simplesmente ter dito: peraí, o exército está aqui, no meinho, e eu estou com o meu exército agora, vamos matá-los. E nem olhava para o profeta. Não daria a mínima, não é isso? Hoje não é assim que o povo está pensando? Que é com as próprias forças que vencem? Não é assim que o povo pensa? Por isso que estão sofrendo, que nós estamos sofrendo. Tem um exército de cientistas brigando contra este vírus espiritual. Não entenderam ainda, não? Que é espiritual este vírus? Será que ninguém entendeu ainda? Que este vírus é espiritual? Por isso que quando os cientistas pensam que estão conseguindo entender este vírus, aí percebem que ainda não entenderam nada? Será que ninguém entendeu ainda que este vírus é espiritual e a gente tem que clamar no mundo espiritual, clamar ao nosso autor, o autor de nossas vidas, para que ele venha em nosso socorro? Porque a guerra é espiritual. Há uma luta muito grande. Nós estávamos fadados à morte eterna. Nós estávamos adormecidos. Nós estávamos numa utopia que Satanás criou em nossa mente, num mundozinho de ilusão, achando que o que é material é mais importante. E este mal estava entrando em algumas igrejas, que se dizia Igreja do Senhor, mas que pregava um Jesus serviente, permissivo, que permitia o pecado, que estava tudo muito bem pecando mesmo, bastava levar dinheiro, bastava dar um dízimo bem gordo que estava resolvido. Mas não estava, não. Não se deve pregar mentiras. Não se deve desvalorizar o sangue de Jesus em detrimento ao mundo, às ofertas do mundo, ao carro de lançamento, ao celular de lançamento, às riquezas. Todas elas são nada diante do nosso Deus. O mundo espiritual foi que fez esses brinquedinhos existirem. Valorize o Criador e não a criatura. Valorizem o Senhor que nos fez existir. Quando o homem se dobrar diante de Deus, quando os líderes de todas as nações da terra se prostrarem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, estas nações serão abençoadas, porque Deus já determinou a bênção quando abençoou Abraão, um idoso, que a esposa dele já era estéril antes de acabar as regras. Não tinha dado filhos para ele. E ele disse que ele seria pai de muitas nações. E que todas as famílias da terra seriam benditas pela fidelidade de Abraão. Mas o que nós estamos fazendo com a fidelidade de Abraão? O que nós estamos fazendo com o sacrifício da cruz do Calvário, do Pai que fez Abraão existir, que nos fez existir? O que estamos fazendo? Simplesmente, a partir do iluminismo, principalmente do iluminismo, na Revolução Francesa, eles separaram, eles tiraram a graça
de Deus, separando do Estado. Então, o Estado, ele não era quem podia. Então, o rei era que dizia o que ia ser, e não Deus. E é claro que estamos sofrendo tudo isso agora por causa disso. Mas, no tempo de Eliseu, o rei se dirigiu ao profeta dizendo: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los, matar aquele exército que veio contra nós e que o Senhor entregou em minhas mãos? Porque foi Deus quem entregou nas mãos do rei de Israel o exército dos sírios. E aí ele perguntou. Ele tinha como fazer aquilo, sem perguntar. Mas ele perguntou ao homem de Deus: meu pai, devo matá-los? Isso quer dizer você se render ao senhorio de Deus. É você reconhecer como rei que foi Deus que o constituiu rei. E agora eu digo para você que tem um cargo elevado, de repente você é uma autoridade, que o povo chama autoridade, com aquele cargo que passou no concurso. Você tem que entender que foi Deus quem colocou você neste lugar que você está. E você precisa reverenciá-lo, respeitá-lo, dobrar-se ao poder de Deus, tê-lo como Senhor, respeitando as pessoas que vão ser subordinadas a você em sua função, respeitando com temor a Deus, entendendo que você deve respeitar as pessoas que estão ali para cumprir também suas obrigações no seu trabalho, respeitar, tratar com respeito aquela pessoa que está subordinada hierarquicamente a você. Porque Deus vai cobrar de você isso. Mas vamos no rei de Israel, que respeitava, esse era inteligente, que respeitava o Senhor que o fez existir e que o colocou como rei ali. E ele disse: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Pergunta 2 vezes, tem na palavra de Deus. É porque ele, como homem, ele sabia que deveria matar aquele perigo, destruir aquele perigo que estava ali na frente dele e que estava cego. Eles estavam ali cegos, eles estavam ali rendidos, eles não tinham o que fazer. Quando eles abriram os olhos, já estavam no meio do povo de Deus e já estavam menores, e ali era uma presa fácil, porque eles ficaram no meio. O homem de Deus colocou eles no meio. E aí o rei pergunta 2 vezes: devo matá-los? Devo matá-los? Parece que havia uma certa vontade, né? Porque ele deveria ter dito o que devo fazer, mas ele disse o que estava no coração dele. Aquilo que fica no nosso coração. De tanta angústia pelo perigo que aquele exército trazia para aquela nação. Entendeu? Mas o homem de Deus respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Você mataria aquele que estava rendido a você dar a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhorzinho lá, o rei da Síria. Entendeu? Ele respondeu ao rei que se o rei, o que o rei fazia? Ele ordenaria que matasse os prisioneiros já rendidos à espada, quanto mais aquele que o rei não teve o trabalho de render. Quem rendeu eles foi Deus. Aí o que aconteceu? Ele disse: não, você não vai matar não, você vai alimentá-los,
vai dar água e pão, eles vão se alimentar e depois você devolve, manda eles voltarem lá para o rei da Síria, o senhor deles. Então o rei obedeceu, que não é besta. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. E comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E sabe qual foi a consequência deste ato de amor? Que eles poderiam ter tirado a vida. Mas Deus mostrou ali que Deus é Deus de poder e de amor. Deus, ele tem as duas coisas, poder e amor. E a consequência foi que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha a consequência do pacificador. Este homem de Deus deu uma lição. Ele apresentou ao rei quem é Deus. Porque nós sabemos que quando nós vemos a pessoa de Jesus Cristo, Jesus dizia, ele disse, aquele que vê a mim, vê ao Pai. E ali, neste tempo do segundo reis, Jesus não tinha vindo ainda. Mas tinha um profeta chamado Eliseu, que ele mostrou ao rei de Israel e também ao rei da Síria que Deus tem poder e amor. Quando eles contaram ao rei da Síria o que aconteceu, quando o exército contou, ele se rendeu. Ele deixou de perseguir Israel. A palavra que Deus nos traz hoje é essa. Devemos ter os nossos olhos espirituais abertos para o mundo muito maior do que este mundinho que nós estamos, que é o mundo espiritual. O Senhor, ele abre os olhos. Ele abre. No Salmo 119, no versículo 18, não pense que eu vou ler todo, porque o Salmo 119 é o maior salmo que nós temos na Bíblia. Mas ele é muito lindo, porque toda a mensagem do Salmo 119 é: se você andar na obediência, você é feliz. Se você ouvir a lei de Deus, a palavra de Deus, e obedecer à vontade do Pai, e não à vontade da sua carne. Mas no Salmo 119, no versículo 18, diz assim, o salmista pede ao Senhor, desvenda os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, nós temos prazer em conhecer, em buscar a palavra de Deus e obedecê-la. Não adianta você conhecer a verdade, mas não praticá-la. Vai para o inferno do mesmo jeito. Aquele que conhece a palavra de Deus e não a pratica, eu acho que esse, diante de Deus, é mais culpado do que aquele que nunca conheceu a palavra e não obedece por falta de conhecimento. Concorda comigo? E agora, eu vou no Novo Testamento, porque eu estava no Velho Testamento, depois fui no versículo do Salmo e agora eu vou no Novo Testamento. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, quando ele fala sobre o acontecimento
na estrada de Emaús, lá no caminho, os dois discípulos que iam tristes, muito tristes, porque já era o terceiro dia que Jesus tinha sido crucificado e eles estavam arrasados. O Mestre, o Messias, havia sido morto. No coração deles, acabou a esperança. Porque na visão dos homens naquele tempo, o Messias que eles estavam imaginando seria um guerreiro que iria dar a liberdade de Israel, que estava debaixo do poderio de Roma. Então eles queriam um Messias que desse uma liberdade patriota para eles, que fosse limitado a esse mundinho que nós estamos tocando, batendo, pegando no lápis, pronto, esse mundinho. Eles queriam essa liberdade do poderio de Roma, do Império Romano, para que eles fossem livres. A pátria. E o Senhor queria dar uma liberdade muito maior, livres de Satanás, um reino eterno Deus ofereceu para ele, para esse povo e para nós. E eles estavam limitados a alguém que viesse guerrear, fosse forte e vencesse o poderio de Roma e ficassem independentes, fisicamente como nação. Eita, mas Deus queria dar muito mais. Mas eles iam tristes, porque o Jesus que eles estavam pensando que ia dar a independência da pátria deles, foi morto. Crucificaram Jesus. E eles iam tão tristes. E aí, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, que havia ressuscitado, se aproximou deles e começou a acompanhá-los naquela estrada. Porém, no versículo 16 do capítulo 24 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 24, no versículo 16, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava falando com eles e eles estavam tristes porque Jesus estava morto e Jesus vivo do lado deles, falando com eles, e eles tristes porque os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. É assim que nós estamos. Por isso que o adversário consegue desesperar a grande maioria das pessoas. Mas todo aquele que buscar o Senhor terá a visão espiritual de sorrir hoje com alegria, sabendo que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E que tudo isto que nós estamos enfrentando é espiritual. Enquanto você estiver tentando resolver materialmente, vai dar um desespero. A gente passa álcool, a gente lava as mãos, a gente bota máscara, a gente toma um banho e limpa, esfrega tudo. E bota água em todo canto e fica engasgado, e fica aperreado, e toma ivermectina, e toma não sei o quê. Vamos correr para a vacina e chega o dia da vacina. Chega. E estamos como o moço que Eliseu pediu para o Senhor abrir os olhos dele. E estamos como estes discípulos na estrada de Emaús. Estamos assim. É assim que o povo de Deus está. Imagine aqueles que não querem conversa com Deus. Estão arrasados. Porque o que está acontecendo, materialmente falando,
saiu do controle do homem. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo que não resolve. Ah, mas ele pode ter todo o conhecimento científico do mundo, mas não resolve. Ah, mas ele pode ter toda a sabedoria que agora vai inventar um jeito de ganhar dinheiro em cima do sofrimento do povo, mas está correndo o risco de morrer com o mesmo vírus, viu? Quem está com esse negócio todo, cuidado, álcool gel, viu? Álcool gel, bota aquela máscara bem grande. Quem estiver aprontando com Deus, tenha cuidado, porque a mão do Senhor pesa. Ai daqueles que estão levando vantagem no sofrimento do povo. Ai daqueles que estão se articulando contra o povo de Deus. Oh Deus, tem misericórdia destas vidas. Tira a cegueira deles, Pai. Revela-te para eles, para que eles possam se redimir, se arrepender, se humilhar diante de Ti, ó Pai. No nome de Jesus. Porém, os olhos daqueles discípulos que iam tristes para Emaús, sem esperança, desalentados, não conseguiam enxergar quem estava com eles, caminhando com eles e falando com eles. Só conseguiram entender quando Jesus fez menção de continuar. Eles quiseram entrar e Jesus fez menção de continuar. E eles sentiram um desejo que aquele estranho ficasse com eles. Olha que interessante. Eles disseram: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Jesus aceitou o convite. Quando você diz: Senhor, fica comigo, você pode ter certeza absoluta que Ele vai atender ao seu pedido. Ele fica sim com você, o tempo que for necessário. E nós necessitamos dele sempre, todos os momentos de nossa vida, aqui e lá. Fica conosco, Senhor, sempre. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, no versículo 31 do capítulo 24 de Lucas. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, porque a mensagem já tinha sido dada. E disseram um ao outro. Aí eles ficaram felizes. Porque é isso que acontece quando você encontra a verdade. Você fica feliz. Não é verdade? Aí eles comentam um com o outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Aí eles começam a rir, é por isso que ardia o nosso peito quando ele falava das escrituras. Porque o Senhor Jesus explicou, mas tinha que se cumprir. Porque ele não veio só salvar os israelitas das mãos do Império Romano. Não, foi muito mais. Ele veio salvar a humanidade. Toda a terra precisava da salvação dele. Nós precisamos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Era longe, viu? Mas eles ficaram tão felizes, tão animados, que eles voltaram, onde acharam reunidos
os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quando eles foram todos animados, dizer: ei, é verdade, Jesus esteve conosco, ele ressuscitou. Aí os apóstolos disseram: é verdade, ele já apareceu a Simão. Porque eles não acreditaram. Vejam bem que tem uma passagem aqui, tem um versículo, é o 22, do capítulo 24 de Lucas, que diz assim: eles estavam tristes, porque eles não acreditaram no que eles ouviram. Ele disse: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas eles falaram aquilo tristes porque eles não acreditaram. Eles só acreditaram quando viram Jesus, quando Jesus partiu o pão, abençoou o pão. Aí foi que eles entenderam. Os olhos deles espirituais foram abertos naquele momento. E os seus olhos, quando serão abertos? Quando que os seus olhos espirituais serão abertos de uma vez por todas? Para que você possa ter a alegria do descanso no agir de Deus. Até quando você vai ficar morrendo de medo destas conversas que estão acontecendo aí? Dos fatos que estão acontecendo aqui, no mundinho material. Até quando esse mundinho material vai ter o poder de te cegar do mundo espiritual? Até quando você vai ficar mais vislumbrada ou vislumbrado com ouro, prata, com carro, com casa, com não sei o que mais lá, com bens, com viagens para não sei o que, para... Até quando que você vai ficar mais empolgado ou empolgada com as coisas pequenas do mundo e vai deixar de ver o Senhor? Vai ficar cego espiritualmente. Até quando? Até quando? Vamos parar e pensar nisso. Até quando? Hoje nós temos um exército de inimigos. Temos sim, vários tipos de inimigos. Aqueles que estão levando vantagem com a pandemia, aqueles corruptos que destruíram, sucatearam a nossa nação, querendo ter o poderio de volta. 1000 tipos de enfermidades, ameaças e mais ameaças. Todo mundo está dizendo que vai piorar. E não sei o que tem mais lá. É tanto inimigo, tem tantos inimigos. Nós, às vezes, somos nossos inimigos. Quando nós valorizamos mais e respondemos mais ao apelo da nossa carne e nos afastamos de Deus, somos inimigos de nós mesmos. Temos muitos inimigos. Temos muitos inimigos. Muitos inimigos. Inimigos espirituais e inimigos visíveis, materiais. Inimigos disfarçados e inimigos declarados. Temos muitos inimigos. É verdade. Nós temos muitos inimigos. Hoje temos um exército de inimigos. Notícias aterrorizantes, assombrosas, ameaças que tentam nos instabilizar, nos deixar instáveis. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque... Angustiados, muita tristeza, desesperados. É assim que os inimigos estão nos colocando. Mas devemos tirar os olhos, os nossos olhos, das circunstâncias adversas e colocarmos os nossos olhos no Senhor,
no autor de nossas vidas, para que possamos ter a visão do mundo espiritual, que é imensuravelmente maior do que esse mundinho material. Devemos aprender de Deus, conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais você fica seguro. Sabe por quê? Porque você descobre que o amor dele é infinito. Que ele te perdoa quando você se arrepende de todo o seu coração e não volta a cometer o pecado. E quando o pecado bater na sua porta, você corre para o Pai, para os braços do Pai e clama que o seu Paizinho Celestial te liberte desta tentação, porque não há tentação que você não possa resistir, Deus não permite. E o fato de você ser tentado, você não está pecando, porque Jesus foi tentado, mas ele resistiu ao diabo. Ele não pecou nenhuma vez, Jesus. Então nós somos tentados, mas o Senhor não permite que Satanás nos tente além do que possamos suportar. Ele sabe até onde você pode suportar. E ele não permite que Satanás ultrapasse ao limite determinado por Deus. Então, quanto mais você aprender da palavra de Deus, mais você terá forças para resistir ao diabo. E mais você vai conhecer do amor de Deus. E quanto mais a gente conhece do amor e da misericórdia de Deus, nós temos paz. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ele vai dar uma solução. Ele tem a solução. A solução está nas mãos de Deus. A solução está no mundo espiritual, porque estas crises que nós estamos enfrentando são crises espirituais. Deus materializa para que você possa ver. Mas você tem que lutar com as armas espirituais, que é conhecimento da palavra. Busque o conhecimento. Quando você conhecer a Deus, você vai conseguir falar com Deus, que é outra arma poderosíssima, a oração. Olhe que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço. E aquele moço viu, contemplou o sobrenatural, o exército de Deus. Depois, ele orou de novo e pediu a Deus: Pai, fira esse exército com cegueira, para que eles não tivessem o acesso a ele. Foi só para isso. E aí, ele conduziu o inimigo, o exército inimigo, colocou nas mãos dentro de Samaria. Eles ficaram ali, eles estavam presos em Samaria, quando ele disse: Senhor, orou de novo, abra os olhos deles. Quando eles viram aonde estavam, já era tarde. Eles já estavam ali. É isso que está acontecendo. Deus está abrindo os nossos olhos para que a gente entenda que a gente precisa de Deus. Aquele exército, ele foi transformado. Ele não pôde mais atacar o povo de Deus, porque ele viu o amor de Deus. Eles conheceram o amor de Deus na atitude do homem de Deus, que no lugar de dizer mate-os, ele disse alimente-os, dê de comer, dê de beber. E o rei deu um banquete para aquele exército inimigo. E eles provaram da delícia do amor e da misericórdia de Deus, porque eles voltaram para a Síria com vida, alimentados, principalmente espiritualmente. Do Espírito eles foram alimentados. Quantos ali devem ter se tornado um homem crente em Deus? Quantos daquele exército? Eu acho que quando eles iam para a guerra, qualquer coisa, eles diziam: Deus, o Senhor que atendeu a oração de Eliseu, me proteja.
Eita, eu acho que aconteceu isso, viu? Mas eu não posso dizer que aconteceu porque não está na palavra. Você não pode fugir dela. Eu estou deduzindo. Por quê? Porque depois que eu conheci esse Deus maravilhoso, eu peço a Ele as coisas. Eu oro a Ele. Conheça de Deus. A principal arma, você precisa conhecer, porque você não pode crer em quem você não conhece. É lógico. Conheça. Aí você vai ver, quando você orar, você vai começar a experimentar em sua vida. Anjo que leva você de um lugar a outro, como fez comigo. Se não, eu não teria passado no concurso não, viu? Eu só passei no concurso porque o Senhor ouviu a oração da minha irmã Sãozinha. Eu disse, Senhor, ouça a oração da minha irmã, porque eu não conseguia mais nem orar. Porque a corrida estava marcada ali, ó, o tempo estava correndo e eu não tinha mais pernas, não. Eu comecei a corrida com o meu joelho inflamado, que em andar doía. Então, como era que eu estava no final dessa corrida? Mas eu fui guiada, eu fui levada pelo anjo do Senhor, por causa da oração que a minha irmã fez. É uma arma poderosa. Consagre ao Senhor os seus medos. Estas notícias que estão trazendo, entregue nas mãos dele. E você verá a glória de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! A ameaça do mundo que tenta nos trazer terror, medo, esta ameaça se dilui no poder e no socorro do autor de nossas vidas. Ela se dilui, ela se esfacela, ela vira poeira. Esta ameaça. Creia e verás a glória de Deus. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver a grandeza de Deus. O mundo espiritual é que rege o mundo material. O mundo espiritual é que tem as rédeas das nossas vidas. Deste mundinho material, bem pequenininho, onde nós estamos. É isso. Mundos paralelos. O moço lá que trabalhava para Eliseu, só conseguia ver o mundo natural, onde tinha ameaças e a possibilidade dele ser destruído. Eita, quando ele viu o exército era grande. Ele só via isso. O mundo material, natural. Eliseu, por sua vez, o homem de Deus, conseguia ver os dois mundos, porque nós estamos vendo sim este mundo. Mas uma coisa é você ver este mundo sem ver o mundo espiritual. Dá desespero mesmo. Mas Eliseu estava tranquilo. A primeira coisa que ele disse quando o menino fez: Eita, meu senhor, tem um exército aí fora e agora? Ele disse: Não tenha medo. Não tenha medo. E olhe que ele foi avisado por Deus. Que o homem, eles procuravam um homem. Você vê que ele se dirige ao exército dizendo: O homem que vocês procuram, eu vou levar vocês até ele. O homem que vocês procuram. E quando eles abriram os olhos, eles viram Eliseu. Mas eles viram também que estavam no meio de Samaria, encurralados. Eles viram também. Eliseu conseguiu ver os dois mundos.
Eliseu não temia, porque ele via o mundo espiritual também. Nós precisamos ver o mundo espiritual, para que este mundo que nós estamos vendo, vivendo, tá entendendo? Eu não estou dizendo que eu estou agora só no mundo espiritual e não estou vendo o mundo material. Eu estou vendo. Mas ele não tem poder sobre as nossas vidas. Estes inimigos, eles não prevalecerão. Porque nós temos que ver o mundo espiritual. E eu amo a palavra do Senhor. Porque ela é viva. Ela é provada. Esse é o livro mais atual do mundo, mais atualizado do mundo. Ele fala do que ainda vai acontecer no livro de Apocalipse. O que nós devemos entender é que nós devemos ter a visão de Eliseu. Uma visão ampla. Eliseu estava vendo o exército, sim. Falou com o exército, conduziu o exército. Ele estava pisando no chão. Mas ele estava sem um pingo de medo. Porque ele sabia da vontade do Pai que ia prevalecer. Por isso que ele ficou tranquilo. Não teve preocupação com ele, não. Não se empolgou. Não se empolgou quando o rei chamou ele. Pai, o que meu pai, eu os mato? Posso matá-los? Posso matá-los? Ele não ficou empolgado ao rei me perguntando, posso matá-los? Ele disse, não, você vai alimentá-los. Uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus não se deixa levar por nenhuma vaidade. A vaidade do mundo é perigosíssima. Eu me lembro, irmãos, numa ocasião, quando eu estava trabalhando com a minha equipe, muito feliz ali, trabalhando, fazendo o que eu amava fazer. Eu amava aquilo que eu fazia. E uma pessoa que trabalhava comigo, que fazia parte da equipe que eu comandava, ela disse o seguinte: a senhora está só atendendo as pessoas, mas uma audiência atrás da outra e não está se olhando. Está sem batom. A senhora está sem batom. Disse ela, a senhora está sem batom. E a senhora sabe, né? A senhora tem um cargo tal. Ela disse, eita, ali, por mais que aquela pessoa me amasse, e tivesse dizendo aquilo, pensando que estava me fazendo bem, por trás dela tinha a unha do adversário. Ele queria ali ferir a minha vida espiritual, rasgar a minha veste espiritual e colocar dentro de mim a vaidade daquele cargo. Eu lembro muito bem que o Espírito Santo de Deus me abriu os olhos. Eita, o sininho, sabe? Eita, olha, cuidado. Não tome essa palavra como algo que você vai se revestir daquilo e você, a partir dali, vai se achar. Faça isso não. Sim, Senhor. Eu louvo a Deus pelo livramento, porque se o meu Senhor não tivesse do meu lado naquele momento, o lado da carne tinha ficado muito vaidoso e o máximo. Nada daquilo eu vou levar. E até pesar levar aquilo. Quando eu for para a glória, morar com ele na glória,
Eu vou leve. Eu vou leve. Porque eu tenho sempre que ter a visão espiritual. Eu não posso me deixar levar por vaidade. Até porque depois, com o amadurecimento, agora aposentada, aí eu fico pensando, mas ô besteira grande, ô besteiragem, besteira, pega esse menino, minha mãe dizia. Quando ela viu uma besteira bem grande, aí eu devia ter dito para essa minha colega, besteira, pega essa menina. Como Deus é bom. Como Deus é bom. E quanto mais você viver em Cristo, mais você terá a visão espiritual de Eliseu. Quanto mais, oh aleluia, glória a Deus. Mas quanto mais você buscar a vida, mais vida você terá. Quanto mais você buscar a verdadeira felicidade, mais felicidade você trará para o seu próximo. Porque tem uma coisa, a felicidade que vem do Senhor transborda. Ela não fica só em você. Oh, aleluia! Receba essa alegria, essa paz que está em minha alma. Tem um hino que diz: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não se mire por vistas. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não se mire por vistas. Essa coisinha pequenininha que nós estamos vendo. Alegre estou. Ele está no controle. Ele está no comando. E o poder dele vai prevalecer. Que o Espírito do Senhor esteja em cada um de nós. Receba a presença do Altíssimo. Oh, aleluia! Deus é bom! Deus é poderoso. Deus está no controle. Não pense que as coisas estão fora do controle. Pode estar fora do controle daqueles homens que pensavam que podiam controlar sem Deus. Mas está no controle de Deus. E isso nos traz paz. Paz que o mundo precisa conhecer. Vamos orar pelo mundo. Vamos orar pelas pessoas que estão no mundo. Vamos ter misericórdia daqueles que estão sofrendo agora. Vamos orar, irmãos. Vamos orar sim. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, eu te agradeço pela palavra que o Senhor trouxe para nós, desde ontem que o Senhor entregou, mas confirmou hoje. Era esta palavra. Senhor, abre os olhos espirituais desta pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos, Pai, ver a tua bondade, a tua fidelidade, o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder. E assim possamos descansar, sabendo que o Senhor, no momento certo, vai acalmar esta tempestade. Vai nos dar paz, a verdadeira paz. Vai aceitar o nosso pedido de perdão. E assim nós seremos reconciliados de ti.
nós voltaremos a Ti e teremos uma vida maravilhosa na Tua presença, debaixo da Tua vontade, Te obedecendo, fugindo do pecado. É assim, Pai, que eu te peço. Traga no coração do homem o arrependimento, porque não há perdão sem arrependimento. Como o homem pode ser perdoado se nem se arrepende? De que serve esse perdão se ele faz descaso do teu perdão? Então, meu Pai, traga arrependimento no coração dos homens. E assim, o teu perdão, e com o teu perdão, a tua cura. Senhor, sara a nossa terra no momento devido. Enquanto isto, Pai, eu te agradeço pela alegria que o Senhor nos traz de sabermos que há um exército no céu maior do que todos estes inimigos. Oh, aleluia! Trabalhando por nós. Glórias a ti, ó Deus. Te glorificamos e te agradecemos por isso. E tudo isso que te pedimos é no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o que morreu por nós. É no nome dele que te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor.